O item 101 do material didático, ainda falando do Papa Inocêncio VIII, em 1488, o item 101, o Papa Inocêncio VIII persegue os anabatistas valdenses. Em 1488, da era cristã. Ou seja, aí 2-3 anos para o fim do século XV. Lembrando que o século XV termina no dia 31/12 de 1500. Eu comento, o Papa Inocêncio VIII decretou uma cruzada contra os anabatistas. Ele ordenou: qualquer pessoa que tente construir uma visão pessoal de Deus que entre em conflito com o dogma da Igreja deve ser queimada sem piedade. Veja como ele tratava os cristãos, né? Então ele diz que deveria ser queimado sem piedade. Bom, eu tirei esse trecho aí do livro que eu recomendo a vocês, A Inquisição Espanhola e a Inquisição Portuguesa, a história e o legado das instituições mais infames da Igreja Católica. Para você ter ideia, ele fala só da Inquisição na Espanha e em Portugal. Ok? O comentário prossegue. O historiador Monastier, que viveu de 1774 a 1852, bom, ele escreveu uma obra em 1846. Descreve o cerco que os exércitos papais fizeram aos anabatistas que viviam escondidos nos vales de Piemonte, no ano de 1488. Veja só o que esse livro é um livro que você não encontra ele em português. A história das igrejas dos vales de Piemonte. Eu mostrei para vocês cerca de 1000 quilômetros de vales que pegam a França, Itália, Suíça, okay? Onde tinham muitos cristãos escondidos. E esse Papa, parece que esse nome, Inocêncio, ele é um nome realmente que liga alguma coisa da história, né? Não? Pois bem, então Inocêncio VIII, Monastier comenta, né? Inocêncio VIII, um digno sucessor daquele Inocêncio III, que proclamou a primeira cruzada contra os cristãos, encarregou Alberto de Capitances, arquidiácono de Cremona, com a execução de seus projetos cruéis e deu-lhe a inquisidor Blaise de Pena, da ordem dos monges pregadores, como seu colega. Lembre-se, os monges pregadores eram os dominicanos, que eram os maiores matadores, os dominicanos, tá bom? E os franciscanos. São Francisco de Assis era outro matador também. Francisco de Assis, melhor dizendo, né? Ele os credenciou ao rei da França e o duque de Saboia, bem como todos os senhores, como freiras e comissários apostólicos em seus domínios, e especialmente em Dauphiné e Piemonte, para proceder contra os chamados de pobres homens de Lyon, ou valdenses, que ele diz em sua bula, infelizmente, há muito tempo prevalece no Piemonte e nas partes vizinhas. Uma pausa para explicar a vocês. Lembre-se que eu mostrei para vocês na última aula um historiador católico que ele diz que esses vales do Piemonte começaram a ser povoados no ano 413, quando o Papa decretou que deveria destruir todas as igrejas que não batizassem recém-nascidos. Isso foi em 413. E estamos aqui em 1488 e o papado continua perseguindo e dizendo que existem muitos lá. Ele prossegue. E embora ele reconhecesse que os objetos de sua ira possuíam uma aparência de santidade, ele ordena que sejam esmagados como cobras venenosas e devem ser exterminados caso se recusem a abjurar. Lembre-se que
quando a pessoa aceitava a fé católica, a ordem dos papas era deixá-la morrer na prisão, tá bom? Deixá-la morrer na prisão, em muitos casos executar. Agostinho de Hipona disse que se executasse ele estava salvo, porque ele confessou a fé católica. Por favor, como é que alguém vai acreditar que essa era o cristianismo perseguindo o cristianismo? Eu mostrei para vocês um judeu, Harari, que ele faz essa crítica. Cristão matava até cristãos. Infelizmente, esse judeu foi enganado, porque nós estamos diante da Babilônia apocalíptica, que o Apocalipse diz, embriagada com o sangue dos santos. É a religião da Babilônia, o que prova pelo purgatório e invocação ao mundo dos mortos, matando os verdadeiros cristãos. E ela, nesse período, está matando os judeus porque ela odeia tanto judeus quanto cristãos, porque mesmo os judeus estando nesse período desviados, porque não aceitaram Jesus como Salvador, de alguma maneira eles mantinham aquela fé do Antigo Testamento, tentavam seguir aquelas escrituras, proclamavam aquelas escrituras. Isso para o papado é inaceitável. É inaceitável. Nós estamos vendo que os anabatistas que trabalhavam para pregar e traduzir as escrituras, o Papa matava eles e queimava as Bíblias. Com John Wycliffe mesmo e os Lollardos, eles fizeram isso. O comentário prossegue. A bula papal prometeu como recompensa a todos aqueles príncipes, senhores ou outros que deveriam se armar com o escudo da fé ortodoxa e trazer ajuda aos legados acima mencionados, indulgência plenária, remissão dos seus pecados uma vez na vida e o mesmo no artigo da morte. E o que não era menos tentador, concedeu permissão a cada pessoa apropriar-se de qualquer bens de os hereges, sejam terras ou bens. Ou seja, se eles sabiam que tinham cristãos lá nesses vales, que viviam lá há tanto tempo, poderia ter um cristão que ele construiu uma boa casa, ok? Tivesse até, vamos dizer, algum comércio. Pedro Valdo era um católico que tinha comércio e ele se tornou um anabatista. Se tornou um anabatista valdense, vendeu todos os seus bens, mas se capturassem ele, tendo ele bens, ele perdia tudo. Pois bem, prosseguindo na leitura, estamos na página 128 agora. Logo, nada mais se ouviu falar, exceto o touro de Inocente Vim. Todos os condados que faziam fronteira com o Cotian, os Alpes, ressoaram com isso. Em Hébron, Susan, Pinerolo, Turim, Iene de Dauphine, Lyon e até mesmo em Sion, em Ialos, que é vales em francês, né? Nada se falava além da cruzada que se aproximava. Veja, eu até mantive aí, ele cita diversos lugarejos, diversas cidades, em diversos vales, onde nós estamos vendo que os anabatistas se escondem há séculos. Segundo testemunhos até de católicos, já eram 1.200 anos se escondendo. Em número redondo, desde os anos 400, então são 600 anos até o ano 1000, ok? E agora mais 484, 1.100 anos, mil anos se escondendo. O historiador prossegue. E toda a população foi despertada. Carlos VIII, rei de França, de 1483 a 1498, e Carlos II, duque de Saboia, foi duque de 1490 a 1496, sancionaram a expedição e os senhores fizeram preparativos para isso. Numerosos exércitos estavam em marcha
para atacar a fortaleza de heresia em todos os lados e atacá-la simultaneamente. Alberto de Capitanes, armado com poderes suficientes, convocou, instou e dirigiu os cruzados. Quem poderia esperar escapar de um coração tão duro e de uma mão tão forte? O ano de 1488 estava destinado a ser um tempo de grande angústia para os valdenses e de vergonha eterna para Roma. Saiu errado aí, Rome, né? Vocês podem corrigir. Para Roma. Ele está falando da Igreja Católica Romana, né? Os capitães tinham sob suas ordens 2 corpos de soldados. Um, formada na França, foi projetada para invadir os vales de Dauphiné e para vir em auxílio do outro, que, pondo-se partindo do Piemonte, era cercar os vales orientais e, aproximando-se das fronteiras francesas em semicírculo, destruir todos os valdenses em seu caminho. E por que eles estão falando de cercar, irmãos? Porque, lembre-se, são aquelas cordilheiras ao norte da Itália e sul da França e sul da Suíça, né? Aqueles vales, eles culminavam aonde? Eles culminavam na região gelada. Ali praticamente não tinha para onde fugir. Era um local isolado. Se eles não fossem descobertos, estava tudo bem. Agora, se eles são descobertos, o que ele faz? Tem o vale lá, você cerca a saída do vale, eles vão ter que fugir para as montanhas. E vão ter pessoas morrendo congeladas nas montanhas. Porque era enfrentar a espada dos católicos ou o frio da montanha, né? O historiador prossegue. A primeira dessas divisões, comandada pelo conde de Yarax, senhor de Lapalu e tenente real, ascendeu as montanhas de Dauphiné e invadiu o vale de Loice. Todos os horrores da guerra caíram de uma só vez sobre os habitantes deste vale. Olha só, irmãos. Os papistas os trataram com barbárie sem paralelo, porque era a ordem do Papa. Eles falavam, esses homens são bruxos, são problemáticos, tem que matar, tem que exterminar. Era a expressão que eles usavam. Era a verdadeira igreja de Jesus sofrendo nas mãos da Babilônia apocalíptica. O historiador prossegue. Aqueles que foram mortos primeiro pela espada foram mais afortunados. Por que ele está dizendo isso? Porque os outros vão sofrer um terror pior. Os primeiros era a espada no corpo e pronto, morreu. Não? Aqueles que fizeram sua escapada para os recessos das rochas e para as profundezas, cavernas que tinham, eles se escondiam, né? Conhecidas apenas pelos habitantes dos vales, eram perseguidos até lá. Grandes fogueiras foram acesas na entrada de seus esconderijos e deixou-lhes apenas a escolha entre um massacre horrível de fora, ou seja, sair da caverna e ser massacrado, ou morte por asfixia, se eles permanecessem dentro. Bom, então, como eram cavernas sem saída, eles acenderam fogueira e falaram, vamos matar eles por asfixia aí dentro. A maior parte morreu de asfixia. É relatado que 400 crianças pequenas foram encontradas sufocadas nessas cavernas e que 3.000 pessoas pereceram nestes terríveis encontros. Então, mas pastor, se as crianças ficassem ali, eles matavam, irmãos. Matavam até crianças. A ordem papal era matar todos. Um corpo destacado, desculpa, irmãos, até voltar aqui, eu considero essa aqui uma das piores histórias que eu vi da perseguição, até porque foi a mais detalhada, né? Esse homem vive lá em 1800, ele tem acesso aos documentos, ele é um pastor valdense, tá bom? Ele tem acesso aos documentos, então ele, nessa obra, ele conta detalhes de martírio. E é uma obra, irmãos, que tem assim mais de 500 páginas.
Eu escolhi algumas histórias para retratar para vocês, porque não dá para colocar tudo aqui, senão nós ficávamos 10 anos nesse curso. E lembrando que a grande maioria você não tem história. Eu mostrei para vocês semana passada uma história do martirológio, ou seja, os mártires que viviam lá na região de Praga, em uma cidade da República Tcheca. Não era nem na cidade de Praga. Tá bom? Em uma cidade, ele relata os mártires daquela cidade. Das centenas, milhares de cidades que tinham pela Europa, onde os anabatistas estavam escondidos e sendo martirizados quando encontrados. Então nós não temos como calcular a quantidade de mortos. A Inquisição Católica, ela reconhece só 18 mil, porque foram os documentos encontrados. Aqui, só esse historiador, tá bom aqui? Nesse momento aqui, ele já fala de 3 mil pessoas nesse ano de 1488, nessa perseguição. E a perseguição se estende por vários vales. Aqui ele está falando um vale. O comentário prossegue. Um corpo destacado do exército que foi reunido em Dauphiné, no lado ocidental dos vales, cruzando os desfiladeiros elevados das montanhas, veio de repente por Cesane, ou seja, outro vale, no lado oriental, no vale de Pragela, ou Clusone, o mais setentrional de todos os vales valdenses. Veja que eram vários vales, como eu disse para vocês, eram mais de 1000 quilômetros de vales. Com hostil força, caindo inesperadamente como uma avalanche sobre um povo ocupado, como de costume, em seus trabalhos pacíficos. Os surpreenderam sem meio de defesa. Lançou-os em consternação, devastaram suas cidades, saquearam suas casas de campo e massacraram os habitantes. O exército reunido no Piemonte, pelos apelos urgentes do legado do Papa e destinado a extirpar os valdenses dos vales de São Martino, Perosa e Lucerna, bem como Pavilherne e outros lugares no Vale do Pó, estava agora pronto para invadir esses infelizes condados. Então veja, ele está citando diversos vales. Era uma região muito grande que os anabatistas estavam ali escondidos há séculos. Posso dizer até há 1 milênio, há 1000 anos escondidos nessa região. Afirma-se que não havia menos de 18 mil homens nas fileiras, além de um grande número dos piemonteses que os seguiram para merecer a indulgência plenária prometida pelo Papa e para tomar suas posses, né, e compartilhar o saque. Né? Então, aí está aí Monastier, escrito em 1849. Esse foi um pastor valdense, que já vivendo num período que a França não perseguia mais, em 1849, esse período aí já toleravam mais os valdenses, os anabatistas. Então ele escreve, e esse livro é um livro que vocês, se quiserem, eu mando para vocês lerem. Depois eu vou publicar esse livro lá para vocês, ok? O comentário eu concluo. O alvo eram todos os anabatistas, incluindo mulheres, crianças e velhos. A determinação de perseguição que ocorria há séculos demonstra bem quem é a igreja perseguidora e a igreja perseguida. Observe que igreja perseguidora eu botei com letra minúscula. Porque igreja com letra maiúscula a gente só utiliza para a verdadeira igreja de Jesus. A gente não utiliza nem para uma denominação em particular. Tá bom? A perseguidora é a Babilônia apocalíptica e a igreja perseguida é a verdadeira igreja de Jesus.